Então, nós hoje iremos refletir um pouco sobre o texto que se encontra no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 2, verso 23 até 3:17, ok? Vamos fazer a leitura? Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. 3:1 Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Verso 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? O texto da palavra, e nós começamos com 2:23 até o 3:17 em João, porque ele fala, é um bloco, né? Onde fala sobre a visita de Nicodemos até Jesus. Alguns pontos são importantes. Nicodemos visita Jesus à noite e não de dia. João trabalha com essa dualidade. Tudo que acontece de dia é bom, tudo que acontece à noite é ruim. Isso quer dizer que Nicodemos não tinha uma fé pública em Jesus. Era uma fé. Ele provavelmente estava no templo 2:23, né, com aqueles que durante a festa da Páscoa, né, lê lá, 23, estando em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E aí narra a história de Nicodemos. Nicodemos provavelmente era um daqueles que estavam no templo, viram os sinais, e viu o sinal e creu. A partir do momento que ele viu o sinal, quer dizer que ele contemplou, que ele observou, ele entendeu com a sua mente. Esse é um tipo de ver, tá? Porque o grego nós temos pelo menos 3 a 4 tipos, 3 tipos com certeza, né? E aí quando a gente traduz o português, fica tudo ver. E aí você tem lá, muitos vendo os sinais que eles faziam, creram no seu nome. É um ver que leva ao entendimento mental. Entendimento racional, seria melhor isso. E aí creram no seu nome. Provavelmente, eu posso afirmar que Nicodemos era um deles, porque quando no 3:2 ele diz, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele. Então, racionalmente ele entendeu que Jesus era alguém diferenciado, através dos sinais que ele fazia. Lembrando que no bloco de João, de 1 a 6, é o bloco de sinais. Então, é onde Jesus
João, né, mostra os sinais feitos por Jesus para que aqueles, né, que o ouviam na sua comunidade pudessem entender, perceber, identificar Jesus como Senhor. E aí então se desenrola a conversa, né? E eu gostaria de pegar 3 pontos onde nós temos repetições. Em verdade, quer dizer, amém, amém. Verso 3, verso 5 e verso 11. No verso 3 diz assim: A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse ver significa, se você não nasce de novo, você não consegue ver a glória de Deus, contemplar a glória de Deus. Só a partir do momento que há um novo nascimento é que essa contemplação, através do ver, pode acontecer. Primeira coisa para Nicodemos. Segundo, verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo que não pode, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse entrar significa experimentar. Não é um entrar físico, estarei entrando. Não. Esse entrar, ele tem o sentido de experimentar. Quer dizer, quem não nascer da água e do Espírito não pode experimentar, não pode viver plenamente o reino de Deus. Então, na conversa com Nicodemos, é necessário nascer de novo. Para quê? Para ver o reino, para contemplar a glória de Deus. 2, é preciso nascer, nascer da água e do Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito. Da água, arrependimento, né? Lembra o batismo do próprio João? Do Espírito, através da ação, né, da descida do Espírito Santo. Isso é muito pontual nos evangelhos e até através da experiência de Jesus. Não pode experimentar o reino. E aí ele faz uma questão no verso 7, que ele diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Quer dizer, não fique surpreso de eu dizer que você precisa nascer de novo. Senão você não pode ver o reino, senão você não pode experimentar o reino. E aí, por último, verso 11 diz ainda: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Então, quer dizer, ele está dizendo: eu sei o que falo, daquilo que eu tenho visto. Esse visto de Jesus é um visto pleno, é um visto que ele entende racionalmente e está envolvido plenamente. E tem um discernimento espiritual por conta da ação do Espírito. É um ver completo. Esse tipo de ver precisa acontecer na vida de Nicodemos. E daí esse diálogo. E aí Jesus vai dando as pistas. É preciso nascer de novo. E é preciso nascer da água do Espírito. Porque eu estou testificando daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, mas você também pode. Tem um detalhe, você está no caminho certo, você está indo por um bom caminho. Por quê? O verso 8 diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quando se fala sobre essa ação do Espírito, isso aqui quer dizer assim, que há uma voz que se ouve em meio a toda a confusão. Há algo que você identifica e você, isso é diferente. Nicodemos fez isso lá no templo, no período da festa da Páscoa. Então Jesus, olha, você está no caminho, segue esse caminho. E assim você vai estar nascendo de novo, irá nascer da água do Espírito, irá vivenciar plenamente o reino de Deus. Amém? Minha oração é que nesse tempo de quaresma, nesse tempo de quarentena, possamos revisitar a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, a nossa vida familiar. E que seja um tempo em que possamos renascer de novo, renascer da água do Espírito e vivenciarmos de modo pleno o amor, o reino e a presença de Deus. Amém? Fique com Deus, a paz. Tchau, tchau.